Ibiapaba Neto, diretor executivo da Citrus Brasil, está na ponta da linha para repercutir com a gente. A gente falava de setores econômicos que sofrerão com essas decisões americanas e o setor de laranja, o setor de sucos de laranja é um setor bastante atingido. Ibiapaba, bom dia. Pode dar um panorama para a gente do que isso significa, por favor? Bom dia, pessoal. Obrigado aí pelo espaço de vocês. Bem, o setor exportador de suco de laranja é um desses setores tradicionais que exportam já há muitas décadas para os Estados Unidos. Hoje o mercado americano ele responde por 41,7% das exportações brasileiras. Na safra, ano safra que a gente fechou agora, em 30 de junho, isso representou 1,3 bilhão de dólares exportados para o mercado americano e a gente está extremamente preocupado, enfim, com essa questão agora. Não existe a possibilidade de você repor o mercado americano do dia para a noite. Eles são realmente muito grandes em qualquer área aí que a gente da economia que exporta para os Estados Unidos, eles são muito relevantes. Então, para o setor, seria realmente muito ruim caso essa tarifa ela chegue a ser implementada. Vão ser assim tempos extremamente difíceis, isso eu não tenho dúvida. Na logística de reposição de suco de laranja para os Estados Unidos, dá tempo esses 3 meses de uma negociação resolver ou mitigar o problema, ou já não dá mais tempo? Não, acho que a negociação ela sempre dá tempo, né? Vamos supor que as tarifas elas entrem em vigor a partir de 1º de agosto, como o presidente Donald Trump ele colocou ontem. O que vai acontecer é que, enfim, o suco que era para ser embarcado para os Estados Unidos provavelmente não vai. Essa é a hipótese mais provável. E aí depois isso vai ter que ser redirecionado para outros mercados. Esses outros mercados vão receber uma quantidade, vão ter uma disponibilidade de suco de laranja muito maior. E aí você também tem uma corrosão de valor muito grande do produto. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, é uma situação bastante delicada. Agora, a diplomacia ela sempre tem os meios, os caminhos de resolver. E aqui a gente precisa fazer um adendo. A diplomacia brasileira ela é extremamente capacitada, temos negociadores habilíssimos no Ministério de Relações Exteriores e ainda dá tempo. Querendo ou não, a gente tem praticamente aí 10 dias pela frente para que essa história ela ainda amadureça. Eu sei que o governo brasileiro está se esforçando para isso. Agora, a gente precisa ter sangue frio. Não pode responder à provocação, tem que levar a discussão para a parte mais técnica possível, dentro das possibilidades, dentro do alcance do governo brasileiro, porque no final das contas, o que a gente está defendendo aqui? A gente está defendendo o cidadão brasileiro, porque setores como o suco de laranja são importantes na geração de emprego e renda. Só que neste setor são 200 mil empregos diretos e indiretos. Apenas de safristas, que constitui aí uma das partes mais vulneráveis da população brasileira que precisa de emprego, são 55 mil empregos por ano, apenas de colhedores. E se você tem um problema dessa magnitude, você acaba suspendendo colheitas, você suspende operação em fábrica, você suspende, quer dizer, uma série de coisas. Então, assim, todo mundo perde. Então, quem pode sair ganhando nessa história é o governo brasileiro, se tiver a habilidade para conseguir contornar essa situação, que, sem sombra de dúvida, não é fácil, mas eles têm mandato para isso. A gente lembra aqui, não é, que é importante que o Brasil é hoje, né, o próprio Ibiapaba Neto contou já aqui que o Brasil é hoje o maior produtor e exportador de suco de laranja do planeta, não é, vendendo aí 95% da sua produção para o exterior e somente para os Estados Unidos 42%, né, 42%. Então é evidente, né, que produtores brasileiros de suco de laranja estão atônitos com o anúncio do presidente americano Donald Trump, mas já buscando, como o Ibiapaba contou aqui, negociação, né, buscar a calma nesse momento, né, o anúncio foi feito ontem com essa carta, né, mas o Sabino perguntou de negociações, se né, esse período aqui é um período suficiente para negociar com outros players, né, tirando os Estados Unidos, que representa aí 42%, Ibiapava, quais são os outros países aí que poderiam então abrir negociações com o Brasil para receber uma parte aí dessa carga?
Vamos lá, acho que um ponto importante para a gente colocar aqui a gente tem que ser pragmático no momento desse. A Europa, ela corresponde a 55, 52%, na verdade, de participação. Aí depois a gente é seguido de China, com mais ou menos 8%, e na sequência Japão com um pouco menos. Então, assim, quando a gente pega esses 4 grandes mercados, a gente tem mais de 90% das exportações brasileiras. Então, assim, é um produto que ele é muito concentrado em países que têm uma renda mais alta ou países que estão com a renda em crescimento, como é o caso da China. Quando a gente olha no ambiente internacional, também não existe muito espaço para que a gente consiga grandes acordos do dia para a noite, porque houve ali um endurecimento por parte do mercado americano. O governo brasileiro, e aí não este governo, mas todos os governos que passaram aí nos últimos 30 anos, pelo menos, vem fazendo esforços diplomáticos para ampliar as relações comerciais do Brasil. E até agora o que a gente conseguiu, infelizmente, foi muito pouco, não por uma culpa aqui dos governos brasileiros, mas também porque esse ambiente ele é um ambiente hostil. Então, aqui para a gente citar alguns exemplos. A gente tem o acordo Mercosul-União Europeia, que está há 20 anos em negociação e até agora ele não foi ratificado, houve avanços, sem sombra de dúvida, e o setor de suco de laranja, quando implementado esse acordo, será um dos mais favorecidos. Muito bom, mas não conseguimos implementar ainda. Nós temos um acordo em rediscussão Brasil e Índia, que é um acordo muito pequeno, desculpa, Mercosul e Índia, que é um acordo muito pequeno de 400 linhas tarifárias, ou seja, 400 itens negociados, em que nós temos ou oposição dentro do Mercosul contra essas negociações, ou nós temos alguns pontos de proteção pelo lado indiano. E só para fechar esse raciocínio, nós temos a possibilidade de um acordo entre Mercosul e Coreia do Sul, que não anda por uma posição muito defensiva da indústria brasileira, que obviamente tem receio em relação a um surto de importação de produtos sul-coreanos, caso esse acordo seja levado adiante. Então, no final das contas, a gente não tem um ambiente internacional que seja favorável para o negócio. Nós temos um ponto fora da curva, que é o governo americano sendo hostil às negociações internacionais, tais quais sempre foram, implementando uma nova ordem, mas o resto dos países também a gente não vai achar escoteiro não, gente. Assim, é um cenário bastante complicado, eu diria. Dá para reordenar, dá para enviar esse suco que vai sobrar, que iria para os Estados Unidos e que não vai mais para outros países, como você disse? Como é que isso acontece? Não, é possível. Do ponto de vista logístico, você pode enviar o suco para onde quiser. A questão é a perda de valor que você tem do produto. Porque note o seguinte, se os Estados Unidos, que demanda 40% do nosso volume, ele não recebe mais esse produto, e ele é redirecionado, por exemplo, para a Europa, o que acontece? Você tem ali uma inundação de produto no mercado europeu, e aí você tem uma oferta muito acima da demanda daquele mercado. E aí é lei da oferta e da procura, né? Não tem muito como fugir disso, você tem uma depreciação de valor muito grande. Então, assim, você perde de qualquer jeito. Então, realmente, a única saída que a gente tem para essa situação, e eu acredito que isso seja para as diversas cadeias afetadas, é a saída diplomática, a saída da negociação. E por isso, realmente, que a gente precisa aí dos adultos na sala, vamos colocar aqui, para que isso seja negociado com o máximo de pragmatismo e, obviamente, pelo benefício do cidadão brasileiro e da manutenção do emprego e da renda. Oi, Biapaba, é evidente que esse é o desejo, né, de todos, né, de uma negociação, que siga, não é, todos os trâmites aí legais, né, de igual para igual, Estados Unidos e Brasil, essa relação comercial, de parceria mesmo de tantos anos. E isso também vai acabar caindo aí no bolso dos americanos, né, o café fica mais caro para eles, o suco de laranja também, né, porque de cada 10 né, copos de
suco de laranja vendidos no mundo, 8 são brasileiros, né? Então também os americanos vão acabar pagando essa conta, né? O presidente americano ele já recuou em outras tarifas, né, de outros países. Essa é mesmo a esperança de vocês, né? Vocês acreditam mesmo numa negociação ou, como o Sabino já colocou aqui, que é uma questão política também, é uma questão política / econômica, vocês acreditam que dessa vez não tem margem para negociação? Bem, faltam 10 dias ainda. 10 dias em diplomacia, quando se quer negociar, é uma vida. Então, eu não tenho dúvida que tempo há de sobra para que essas negociações elas aconteçam. E aí, gente, da mesma maneira que você teve uma carta com um teor político, você pode ter ali uma outra saída política que arrume a situação. Para isso, né, que nesse ponto os políticos são muito bons, né, de criar ali as suas narrativas, enfim, e conseguir contornar essas situações. Então, o que a gente não pode, neste momento, são duas coisas. Primeiro, a gente não pode deixar muito claro quais são os impactos para o nosso setor e para a economia brasileira no sentido do emprego e renda, e a gente não pode deixar de acreditar nas negociações, porque se a gente fizer isso, a gente já se deu por vencido. O setor do suco de laranja, ele está na pauta de exportação brasileira há mais de 60 anos, e a ideia é ficar aqui pelos próximos 60, pelo menos. E o mercado americano continuará a ser importante, mas para isso a gente precisa ter condições de negócio. Então a gente espera que isso seja um soluço na relação, mas que logo se ajeite. Mas para isso a gente vai precisar bastante aí da habilidade do governo. Queria agradecer ao Ibiapaba Neto, que é presidente da Citrus Brasil, a entidade que representa todo o setor de produção de suco de laranja e que é uma grande exportadora para os Estados Unidos, avaliando essa situação depois da decisão do governo americano de sobretaxar os produtos brasileiros em 50%. Ibiapaba, muito obrigado pela sua participação. Bom dia. Eu que agradeço o espaço e um ótimo programa aí para vocês. Bom dia, obrigado. Obrigado.